Tudo bem? Tive alguns problemas técnicos aqui iniciais. Acho que agora tá todo mundo entrando, tá todo mundo me vendo. Seja muito bem-vindo, Renata. Seja muito bem-vindo, Liberdade atrás da letra, coisa boa. Seja muito bem-vinda, Rafa. A Ana já tá aqui já junto com a gente. Coisa boa demais. Ju Consolação, seja muito bem-vinda. Lucas, Jordana. Clara, seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Hoje o nosso assunto vai ser muito legal. A gente vai falar de dicas práticas para várias coisas que eu gosto muito e que a convidada de hoje é hiper especial. Vocês vão aprender muito com ela. Ela já está até aqui. Eu demorei um pouquinho a vir a entrar no Wi-Fi, então estou agora no meu 3G, tá tudo certo. Vocês estão conseguindo me ver direitinho, me ouvindo? Olá, Ana! Tudo bem, querida? Oi, tudo bom? Como você tá? Tudo certo? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Te ouço bem. Você me ouve bem? Sim, temos que fazer, né? O bingo da videoconferência. É isso, é o bingo é todos os check-ups, né? É, É quase uma consulta médica, né? Bom sim. demais, a galera tá entrando aqui. E é aquela coisa, né? Minha internet, meu Wi-Fi tava funcionando tranquilamente, eu queria entrar, tava dando problema. Agora eu tô no 3G, mas meu 3G tem bastante e eu raramente estou usando agora, né? Aí É, atrasou um pouquinho, desculpa. sem problema. E aí, como você tá? Tá tudo certo? Tudo certo. Trabalhando Muito bastante, feliz de, né? né? Aquela coisa boa. De estar aqui com você conversando, né? Para quem não te conhece, você vai se apresentar, mas é um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Toda vez que a gente conversa, eu aprendo um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita troca, que é um bate-papo para a galera que está aqui pela primeira vez, né? A gente sempre grava, tem esse aviãozinhozinho bonitinho, né? Clica nele, envia para algum educador que você acha que tem que estar aqui com a gente, conversando, ouvindo. Hoje o Uhum. tema é bem amplo, né, mas muito legal, tudo conectado. Eu acho que a gente vai conseguir trazer vários conteúdos hiper legais para todo mundo. Para quem também já está aqui sempre, já sabe como funciona, a gente vai falando aqui hoje o tema, né, são dicas para aulas mais ativas, né, a gente separou alguns blocos. E aí o último é para perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber sobre algo mais, por favor, perguntem aqui. Essa é muita ideia. Ana, a gente começa de uma maneira muito simples. Quem é a Ana? Beleza. Bom, queria agradecer oficialmente, né, o convite, a oportunidade de bater esse papo com você e com todo mundo que está acompanhando. Que legal ter esse espaço para conversar sobre esse assunto que a gente gosta, né? Muito, né? Bom, pessoal, meu nome é Ana Paula Manzali, eu sou uma das fundadoras da Sincroniza Educação, com a minha sócia Keila, que está aí na live acompanhando. Olá, querida. Beijo grande, querido. Muito tempo que eu não te vejo. Bom, a minha trajetória com a educação foi sempre vinculada já à formação dos professores e ao trabalho com o uso de tecnologias, né, educacionais, metodologias ativas. Então, a minha formação inicial foi em jornalismo. São habilidades que a gente está resgatando bastante nesse período cheio de lives e webinars e criação de conteúdo. Mas depois eu fiz pós-graduação e mestrado nessa área da educação, né? O mestrado foi no Teachers College, em Nova York, há uns 2 anos já, e passa muito rápido. E o trabalho da Sincroniza tem a ver com com promover a aprendizagem dos alunos a partir da adoção de produtos educacionais e metodologias ativas nas redes de ensino, né? Então a gente trabalha com a diversificação, ampliação das estratégias pedagógicas dos professores, né? A nossa formação trabalha bastante com isso. A gente operacionaliza projetos escolar educacionais em escala, né? Com eficiência, com excelência. E a gente também trabalha com parceiros que têm produtos pedagógicos que precisam de algum apoio para ser implementado, e com isso a gente potencializa esse valor pedagógico, né? Então a gente leva ferramentas como a Khan Academy, como a Árvore de Livros, para escolas que têm questões, dificuldades ou que precisam de algum apoio para implementar.
e com isso eles podem fazer um uso mais qualificado, né, dessas ferramentas. Tudo isso porque a gente faz muita formação de professores, por isso que a gente está aqui conversando sobre isso hoje, né? Fantástico, fantástico. Eu gosto muito a primeira vez que a gente conversou, né, foi dentro da Future Education, Uhum, né, e a gente já me chamou a atenção, né, porque você tinha me feito algumas perguntas em relação a toda a questão da implementação da Jovem Gênios, que eu achei bem diferente, né, uhum, e que eu achei bem... Eu falei, nossa, eu quero saber mais sobre a Sincroniza, sobre a história da formação dos professores, uma visão bem, assim, bem completa do educador como um todo. Né? A gente, na sala de aula, a gente tem alguns desafios, né? E agora isso foi muito potencializado sobre a educação com a entrada, né? A aceleração da educação digital nesse contexto e uhum. tudo mais. E aí tem algumas das coisas, quando a gente foi definir o que a gente ia comentar aqui, a gente foi muito olhando para uma coisa que é um problema já antes, né, na sala de aula tradicional, a gente já tem essa dificuldade, e que agora, né, como a gente não está tendo um contato muito grande com os alunos, ele potencializou um pouco aos nossos olhares, né? Que é aquele grande paradigma, né? O controle versus a autonomia dos meus alunos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse contexto dentro do modelo de educação que está transitando agora, que a gente está vivendo, e Uhum. muito dentro do cenário de educação digital. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais com a galera sobre isso, né? Sobre esse contexto da autonomia do aluno. Beleza? Eu acho que quando a gente começa a pensar, né, nas dores dos professores nesse momento, o fato do aluno estar longe da gente, né, longe da escola e fazendo as atividades sem ter a gente por perto para tirar dúvidas e tal, expõe muito essa questão de quanto o aluno não desenvolveu, a gente não estava trabalhando isso, né, o desenvolvimento da autonomia dos nossos estudantes para o estudo, para a aprendizagem, as competências, né, de aprender a aprender, de poder investigar, experimentar por conta própria, de ter habilidades de metacognição, né, de refletir sobre o próprio ato cognitivo, de chegar às conclusões a partir do que está estudando, de conseguir cada vez mais sistematizar, abstrair o conceito a partir de determinadas situações e aplicar esses conceitos em diferentes situações. O professor, quando está em sala de aula, a gente fala muito sobre isso, né? É ele que está ali num formato mais convencional, como detentor do conhecimento, mas não só, né? Ele detém o ritmo da aula, o tempo das coisas, quais são as atividades que vão ser feitas. Então, ele controla muito do que está acontecendo naquele ambiente. E aí, essa é uma das coisas que mais pegam para o professor quando a gente começa a trabalhar metodologias ativas, quando a gente introduz tecnologia educacional, né, na sala de aula, porque tanto a metodologia ativa quanto a tecnologia trabalha muito com essa possibilidade de autonomia do aluno, né, de ter mais ritmos diferentes, de respeitar a heterogeneidade, que a gente já sabe que tem na sala. A gente pode até tentar ignorar ou tentar igualar o ritmo e a forma como você conduz as coisas, mas ela está lá. Então, acho que o primeiro passo, assim, para a gente trabalhar bem com tecnologia, para a gente trabalhar bem com metodologia ativa, essas coisas se retroalimentam, na verdade, mas o primeiro passo seria entender isso, né? Bom, agora eu não sou a pessoa que dita o ritmo, eu não sou a pessoa que detém a informação ou que sistematiza o conhecimento, mas eu sou a pessoa que desenha a experiência de aprendizagem que vai acontecer. Eu construo o subsídio, né, o material, o recurso, eu ofereço a oportunidade e ela foi muito bem desenhada para que isso aconteça. Não é trivial também fazer isso, não é menos importante, acho que é mais estratégico, Uhum. para que o aluno possa, então, desenvolver essas habilidades e, com isso, desenvolver autonomia. E aí, a gente está abrindo mão de um controle que como eu já falei, né, do ritmo ou do meio pelo qual ele vai aprender. Mas a gente também ainda tem muito controle de como as coisas estão acontecendo, porque foi você que desenhou a experiência. E aí, se ela não sai, se você observa, né, que as evidências ali, que a experiência não deu muito certo, que os alunos não conseguiram chegar na conclusão que você estava esperando, né, que o objetivo de aprendizagem não foi cumprido, você vai estar lá também mediando, organizando isso para replanejar, né, para intervir depois. Então, acho que quando a gente fala de metodologia ativa,
e de inserção de tecnologia, a gente precisa fazer as pazes com essa situação, né? Os alunos vão frequentar diferentes espaços dentro da plataforma, eles vão fazer diferentes exercícios, aí eles vão errar e vão continuar lá, e o outro vai acertar e vai avançar mais rápido, e tá tudo bem, porque você tem depois os dados para analisar, porque depois você tem as evidências para entender se tá dando certo, né? Cada um avançar no seu ritmo, com diferentes estratégias, assim. Não, acho que eu gosto muito quando a gente traz o cenário de metodologias ativas, né? E existe uma grande dificuldade de aplicar, né? Dar o primeiro passo para poder começar a aplicar as metodologias ativas. Eu acho que qualquer educador que fez essa transição sabe que realmente é difícil, porque tem uma mudança de paradigma, e eu acho que uma das primeiras dela é em relação ao controle, Uhum. que o modelo do ensino tradicional ele é muito pautado realmente no controle da turma, né? Então, professor, profeta, detentor do conhecimento, né? Então É. ele imita, ele meio que divide e categoriza o conhecimento, né? Então, e é difícil, porque se você fala, por exemplo, de nós educadores que fomos criados e formados nessa metodologia, né? Então, até quando a gente se coloca no lugar do aluno, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além, né? Porque quando a gente Uhum. se coloca no lugar do aluno, a gente tenta refletir na gente, aluno. Só que com a gente, aluno, também era isso, É. né? Então, abrir a mão um pouco do controle e tentar trazer um pouco mais de autonomia para eles, eu acho que passa muito do que você chegou até a comentar, né? Que você falou algumas palavrinhas mágicas na minha visão, Uhum. que é muita questão do objetivo de aprendizagem, evidências. Essas duas palavrinhas mágicas, né? Elas dizem muito sobre a aprendizagem, né? Então, acho que a primeira coisa, se a gente fosse olhar muito para isso, era deixar o que a gente está fazendo no carro automático, falar, cara, não, preciso mudar a maneira como eu levo esse conhecimento, porque notoriamente ele está causando diversas desmotivações, a gente tem esses dados muito Uhum. claros, a gente não está conseguindo trazer aprendizagem efetiva, então tem diversas frustrações, porque a nota deles está ruim, né? Se essa foi a minha única evidência, a minha única rubrica, né? Então, Uhum. assim, é, eu acho que a gente está um pouquinho mais passo atrás antes da metodologia e olhar o cenário todo e inverter, né? Então, como você colocou isso. E aí, nesse caminho, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você enfrenta muito, porque eu sei que isso é muito, muito legal, né, da Sincroniza, que vocês têm vários perfis diferentes de professores, né, que vocês já falaram, que vocês já comunicaram. Uhum. E aí, de coisas que na sua vivência você viu que ajudaram nesse processo de realmente, poxa, eu vou dar uma relaxada maior, sabe? Muito Uhum. olhando para o setor público e privado, que são totalmente diferentes. É. Acho que ia ser legal. Eu acho que uma das coisas que é sempre muito transformadora quando a gente está propondo a implementação de ferramentas, né, de plataformas adaptativas, né, é que o professor pode até ter resistência na formação, ele fica inseguro, porque não são ferramentas fáceis também, né? Por exemplo, a Khan Academy, ela não é uma ferramenta intuitiva, ela é bem complexa. Então, a gente apresenta todos os recursos, os potenciais que ela tem, e a gente propõe pro professor que o primeiro passo seja deixar o aluno usar, né? Deixar ele experimentar. E aí, às vezes aparece, né, na formação, eu vou poder controlar qual é o conteúdo que ele acessa, eu vou poder fechar um determinado conteúdo para ele? Não, não vai poder. O que você vai poder é pensar o seu objetivo de aprendizagem, explicitar isso para os seus alunos, fazer combinados com eles, né, do que é esperado deles. Mas essa resistência ou essa virada de chave, enfim, ela acontece muito na primeira aula, porque a primeira aula é o aluno experimentando, se encantando, se sentindo inteligente, porque acerta as questões, porque pode ir no ritmo dele, porque encontra conteúdos do interesse dele, e o professor vendo que isso está causando uma motivação maior, está provocando um interesse maior pelo assunto. Normalmente a gente implementa para matemática, né? Em matemática, do que a aula que ele estava apresentando até então, não tem porquê, né, ele resistir, porque ele continua vinculado ao propósito dele, que é ajudar os alunos dele a aprender. Então, ele percebe que isso está funcionando bem e vai. Acho que a gente, ao longo dos anos, a Sincroniza adota dois caminhos, assim, para a implementação de aulas mais ativas. Um caminho é pela tecnologia,
Então, a gente tem alguns projetos que a gente implementa realmente uma plataforma específica e a partir dessa plataforma a gente revê, repensa, junto com o professor, as estratégias de ensino e aprendizagem e com isso ele torna as aulas dele mais ativas, né? Porque ele inseriu uma tecnologia e o protagonismo, né? O papel está mais com o aluno de fazer a atividade, de observar onde avançou, onde errou, de buscar ajuda. Ou a gente trabalha as metodologias primeiro, né? E com isso o professor também começa a entender melhor que existem outros caminhos para além do convencional, que obviamente o processo que a gente faz hoje em dia, né, que é o dedutivo, ele funciona, é uma das formas que a gente aprende, mas que ele também pode usar o processo indutivo, que é o que a metodologia ativa propõe. Então, assim, o indutivo é quando a gente vivencia uma experiência e a partir dessa experiência a gente levanta hipóteses sobre um determinado tema, um conceito, e a partir dessas hipóteses a gente chega na teoria. E metodologia ativa é isso, no fim das contas, é você privilegiar, enfatizar processos indutivos. Ao contrário do dedutivo, que é o que a gente costuma fazer, né? Que é apresentar a teoria para o aluno e a partir da teoria pronta, ele leva para o campo das hipóteses e talvez não, às vezes nem isso acontece, ele experimenta, ele vivencia aquilo na prática para significar, né? Que aquilo funcionou, enfim. Então, a gente tem levado essas duas abordagens para os professores. Acho que quando você leva a tecnologia, ela fica mais... É mais concreto de enxergar essa mudança de prática, porque ela está toda ancorada em volta daquela tecnologia, mas também pode ficar meio limitado, porque não necessariamente o professor aplica isso em outras aulas que não tem aquela tecnologia. E com metodologia ativa demora um pouco mais, acho que passa por muitos mais processos reflexivos, de planejamento, de repensar tudo, mas ele consegue aplicar em qualquer contexto, inclusive com tecnologia, né? Sabe uma coisa legal, Ana, que eu percebo muito ali que os professores trazem, né? É essa pergunta clássica mas eu não posso escolher as questões que eles vão fazer, mas eu não posso controlar tudo. É uma pergunta hiper clássica quando a gente está apresentando a própria Jovem Gente. Sim. E aí é muito interessante que essa pauta da resistência de preciso criar um novo plano de aula, mas calma, Bernardo, você está falando para mim então que o que eu tenho planejado e faço há 20 anos não está funcionando, né? Não, a gente não está falando que esse modelo de educação ele não funciona nada. Porque a gente está aqui, a gente não prova viva de que ele funciona alguma coisa. Acho que ele pode ser melhorado, ele pode ser aperfeiçoado. Usando tanto indução, uma mudança de, olha, vamos pegar ali a taxonomia e inverter, né? Ao invés de a gente tentar concretizar, fazer um processo ao contrário, né? Muito disso descoberta e vem muito do processo de autonomia, até de inovação desse processo. Eu penso muito no seguinte, quando a gente começa a dar aula, né? As primeiras aulas que eu fui dar lá no meu cursinho pré-vestibular, que eu dava aula de monitoria e depois professor substituto e tudo mais, eu tive que montar a aula. Depois de uns 3, 4 anos e tudo mais, né, eu já tinha essas aulas montadas, então eu simplesmente aplicava essas aulas, né? E aí, quando entrou a metodologia ativa muito na minha vida, assim, né, eu tive que refazer esse conteúdo. Sim. Então, assim, meio que quando você pega um modelo de metodologia ativa, você entende, você consegue aplicar para qualquer conteúdo, para qualquer conceito, né? Então, isso é legal porque essa resistência, se você consegue compreender a aprendizagem como ciência, isso fica muito mais fácil, né? Muito mais concreto. E aí, falando muito sobre isso, né, tem uma outra coisa que me deixa um pouco angustiada, que eu sei também que te angustia bastante, é que é o seguinte, tudo que a gente parte, né, da educação, teoricamente, a gente é guiado por algumas evidências, né? Então, se fosse um médico, a escola fosse um consultório, a gente faz laudos de alunos, onde esses laudos, na verdade, eles não são muito concretos em relação ao que a gente tem realmente que está sendo diagnosticado. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual a importância da avaliação nesse caminho de levar a autonomia para o aluno e como ter avaliações mais eficientes. Porque todo mundo sabe que esse modelo de avaliação, ele muitas vezes não concretiza. Quantas vezes a gente está ali na sala de aula e a gente fala, poxa, mas o fulano, caramba, ele participava da minha aula, nossa, ele acerta tudo, por que na prova ele não... Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o contexto da avaliação como um todo. Tá.
Eu acho que só comentando um pouco do que você trouxe, né? Eu comentei que o que a gente faz é diversificar e ampliar as estratégias pedagógicas justamente por isso, porque o que a gente está aplicando ou tentando implementar agora não cancela, né? Toda uma história, todo um repertório que existe antes. É mais sobre realmente diversificar para a gente atingir mais alunos ou criar aulas ainda mais eficientes, enfim. Eu me dava muito bem com o sistema tradicional. É, e eu acho que é confortável para os alunos. Tanto é que quando os professores começam a fazer essa mudança, nem sempre eles acham confortáveis, né? Os alunos. Eles podem, inclusive, falar, tá, mas quando é que você vai dar aula, né? Aquela história de não perceber que quando ele está praticando, trabalhando com mão na massa, criando projeto, colaborando com alunos, né, com os colegas dele e tal, que aquilo é uma aula, porque a gente realmente a gente enquadra todo mundo nesse formato e é até confortável. É muito mais confortável eu sentar aqui e esperar que alguém me conte o que eu tenho que saber, o que eu tenho que acreditar, do que eu ter que descobrir por mim mesma, né? Mas então a gente precisa de cuidado, né? Precisa ter paciência e ir criando essa nova mentalidade, porque ela também é muito mais inclusiva, né? Para o aluno aprender do estilo dele, para ele buscar os interesses dele, para ele ter realmente as competências que ele vai precisar para a vida, assim, né? A gente não vai conseguir, ele não vai conseguir chegar tão longe se ele ficar sempre esperando que alguém explique o que ele precisa saber. Então, vamos começar a praticar essa competência e desenvolver desde já. E aí, quando a gente começa a fazer isso com as atividades, acho que isso se aplica para as avaliações também, né? Então, se eu estou querendo desenvolver habilidades e evidências e competências, eu preciso que eu tenha instrumentos que me mostrem habilidades e competências e não apenas conhecimentos, né? Então, assim, a gente vai à prova, por exemplo, né, um formato mais tradicional de quiz, de teste, ele pode sempre cobrir e ele pode ir fazendo em espiral, né? Ele pode ir trabalhando com os conceitos que o aluno já aprende, pode aprofundar. Isso tudo ainda pode ser feito, né? Ele é uma das formas de avaliação que a gente tem, mas ele não pode mais ser a única, se a gente está querendo desenvolver tudo isso. Então, para isso a gente tem tecnologia também, né? Para facilitar o trabalho do professor. Eu não preciso mais montar a prova do zero, depois corrigir, depois tabular os resultados, tentar tirar dali quais são as minhas conclusões em relação ao desempenho da turma. A gente tem ferramentas que já fazem isso de forma automatizada, mais inteligente, que partem da resposta do aluno para propor novas questões e que apresentam isso para o professor em um relatório consolidado, que ele vai poder usar o tempo dele, em vez de criar a prova, aplicar a prova, tabular a prova, corrigir, ele vai poder usar para pensar nas intervenções, para tirar conclusões daquilo. E a gente pode diversificar os instrumentos, né? Então, se a gente está trabalhando com mão na massa, né, com formas mais ativas de aprender, por que não avaliar essa produção dos alunos durante a experimentação, a investigação deles, né? Então, assim, trabalhar com criação, que os alunos criem, né, produzam artefatos a partir do que eles entenderam, então vídeo, podcast, maquetes, enfim, produtos, né, propostas, websites, eles podem criar muitas coisas diferentes para demonstrar a compreensão. E a gente pode avaliar isso, né? A gente pode estabelecer quais são os critérios que a gente vai observar, a gente pode estabelecer a rubrica, né, do que é um bom produto, seguindo os critérios que você precisa, né, para garantir que eles vão desenvolver as habilidades necessárias. Você pode apresentar tudo isso para o aluno. Uma vez que ele sabe pelo que ele vai ser avaliado, qual é o critério que conta, né, e como ele pode melhorar, se você olha numa rubrica, ele lê lá e se identifica, eu estou no nível 3, se eu fizer mais isso aqui, eu consigo chegar no nível 4, obviamente você vai ter não só avaliações melhores, mas alunos mais centrados, né, mas entendendo melhor onde eles precisam chegar. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, a dica para avaliação é diversificação dos instrumentos, usar bastante rubrica, principalmente assim, eu tenho, sei lá, eu elejo um produto, uma produção, né, um artefato que vai ser estratégico ali para eu avaliar, eu posso criar uma rubrica para eles saberem como eles vão ser avaliados. E eu posso também, uma coisa que a gente fala muito que vem do livro Planejamento para Compreensão,
é você pensar na evidência a partir do resultado que você quer. Então, eu tenho esse objetivo. O que que eu vou precisar, o que que pode servir de evidência para mim que o objetivo foi cumprido? E aí eu penso na evidência primeiro e depois eu penso na atividade. Porque a atividade, ela passa a ser uma forma de aprender, mas também de produzir evidência para você avaliar. E aí a gente já resolve esses dois pontos, né? Não, e eu vou complementando ainda todo isso que você está falando, né? Uhum. Porque eu sempre tento imaginar assim, né? Como a gente quer desenvolver habilidades e competências, até porque até as escolas que são conteudistas, o maior exame que a gente tem, né, de taxa, seria um sucesso, uma leitura de sucesso, né, da educação básica é o Enem, ele Uhum. mede habilidades e competências. Isso é interessante, né? Porque a maioria das escolas são tradicionais e conteudistas e medem conhecimento através dos objetos de aprendizagem. E aí, o que é interessante de colocar? Né? Eu sempre tento imaginar que o aluno ele chega num ponto A, e que já por si só já existem diversos pontuais, né? Então, quando ele está iniciando ali, ele Uhum. já tem jornadas anteriores pelo fato de ele ser um ser humano diferente. Sim. Por ele ter vindo de outra escola, para ele morar em outro lugar, para ele ter outra família. Então, esse ponto A já é um grande problema. E a gente quer levar ele num ponto B, que é uma evidência que a gente está esperando que ele tenha, e diga por si só esse domínio que ele tem sobre essa habilidade e competência. Uhum. Né? E aí eu acho que além de diversificar essas ferramentas, e aí é interessante porque eu sempre falo, não escolhe a ferramenta primeiro, escolhe primeiro a evidência, escolhe primeiro a metodologia, e depois você escolhe a ferramenta. Porque Uhum. ferramenta tem tem um monte. Sim. Né? Então, assim, primeiro você escolher a evidência e escolher justamente a metodologia. E aí, olhando isso, acho que eu gosto, para complementar essa questão sobre a avaliação, a gente fazer até mais uma pergunta sobre a avaliação, eu acho que também é legal a gente entender qual é a importância da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa e avaliação somativa. Uhum. Porque o modelo que a gente tem de sala de aula, que a gente está acostumado, é só fazer avaliação somativa. Então a prova do primeiro bimestre, prova do segundo bimestre, É. ou seja, a gente só está medindo o ponto B dele e do que ele acumulou na jornada. Uhum. A gente não mede como foi a jornada dele, se ele veio pelo caminho que eu imaginava, que essa é a necessidade da avaliação formativa. Eu vim fazendo um acompanhamento Uhum. e eu não esperar tanto tempo para dar um feedback para esse aluno ter uma frustração e a derrota de caramba, dele se sentir incapaz. Uhum. E, além disso, a avaliação diagnóstica da entrada. Que, cara, mas pera, o que você vai precisar, né? Porque você pode ter um índice de retenção menor do que o outro. Né? A gente não considera no modelo tradicional o delta dele, né? A taxa de esforço que ele teve. Sim. Né? Como ele entrou e como ele saiu. Só o final, né? Então, só o retrato final. Isso também é legal de ver. Sabe uma dúvida que vem muito aqui, eu quero que você fale um pouquinho, Lana? É sobre a diferença entre rubrica, né, evidência, e nota. Uhum. Que eu acho que isso é uma fundamental para avaliação. É uma Tá. quebra de paradigma. Eu achei legal que quando você falou exemplos, você falou, porque aí o aluno vai se frustrar lá no final de perceber o tanto que ficou para trás, tanto que no fim das contas esse percurso não foi, né, bem sucedido. E você contar como se fosse a derrota do aluno, é assim que a gente enxerga. E é nossa, né? A gente saber, eu fiquei 2 meses sem ter visibilidade que estava dando errado. A minha estratégia estava dando errado e eu tinha que ter ajustado. Acho que a avaliação formativa, tem uma professora de Harvard que eu sou discípula dela, ela fala que a avaliação formativa é quando o aluno está aprendendo com ela e o professor está aprendendo com ela. Então, assim, a gente está falando de uma avaliação que ela não é, primeiro, no sentido de punir, e ela também não vai ficar, aquele resultado ele não é resolutivo, né? Você engaveta depois. Então, o aluno está aprendendo enquanto faz, porque é uma prova, é uma avaliação, é um exercício, é uma atividade que ele está exercitando, aplicando as competências e habilidades dele. Então, ele também está aprendendo enquanto ele faz. E o professor está aprendendo com ela, porque é ali que está, é aquilo que está informando se a estratégia que ele está fazendo está dando certo ou não, e para que lado ele tem que ir para ajustar, né? Então, com certeza, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente fala sempre de avaliação formativa. A avaliação diagnóstica, ela é como se fosse a formativa do início do caminho, né? Porque ela também está te informando o ponto, né? O ponto A que você mencionou, e está informando o quanto que o professor vai ter que ajustar ali do planejamento dele, da estratégia dele para atingir o objetivo que foi planejado. Então,
eu vejo muito a diagnóstica junto com a formativa, assim, no sentido de ser uma avaliação que informa o professor e que mapeia como as coisas estão. E você pode fazer isso com muitos instrumentos diferentes. Então, acho que é uma questão também de alinhar qual é o instrumento que melhor avalia esse meu objetivo. Se eu estou querendo saber um conhecimento, o quanto ele sabe daquele conceito, eu posso ir para um espaço mais escrito, enfim, instrumentos mais assim. Se eu estou querendo avaliar como ele lança a mão de diferentes conhecimentos anteriores para resolver um problema, eu vou ter que construir esse caso. E aí, então, assim, isso também guia, né, a escolha do instrumento. E aí, quando a gente fala de rubrica, acho que a avaliação, os instrumentos podem ser utilizados para para todas essas funções. Você pode ter uma prova que é diagnóstica, formativa ou somativa. Você pode ter uma rubrica que é diagnóstica, formativa ou somativa. Acho que depende realmente da função que você está dando para ela. E aí, a rubrica, ela é um jeito mais qualificado de informar onde o aluno está e como ele pode fazer para avançar. E ele descreve de um jeito um pouco mais objetivo, né? Você sai do campo da subjetividade um pouco, que às vezes tem quando você está analisando o progresso de um aluno, quando você está analisando um trabalho. Acaba sendo meio orgânico até você começar a comparar um trabalho com o outro, em vez de comparar com um critério único que você estabeleceu e todos são medidos ali pela mesma régua, né? Então, a nota no fim, você que escolhe se você vai atribuir e de que forma você vai atribuir, por exemplo, para os níveis da rubrica, né? Você pode dizer que quem chegou no último nível vai ter a nota, o conceito mais alto, o número mais alto, e que cada degrau da rubrica vale 2 pontos. Então, é algo que o professor pode fazer para efeitos formais, né, de registro do avanço da aprendizagem, mas que está sendo muito mais útil para o aluno entender o percurso dele e para o professor também poder medir com parâmetros mais fixos, né, do que toda a sala tá vivenciando. Não, Respondi? eu acho que é muito legal. Não, respondeu demais. Quando eu tento sempre separar assim na minha mente, né, que a nota é algo quantitativo, é numérico, e a rubrica é algo mais qualitativo. Uhum. E aí, o porquê usar rubricas e não notas? Eu acho que não é excludente ao outro, né? Mas a gente vê muito a ausência da rubrica e a rubrica ajuda muita gente no feedback, no retorno para o aluno. Né? Naquela sensação de, cara, beleza, eu estou com um aprendizado insuficiente, por exemplo. Tem uma rubrica que é insuficiente. Sim. Mas tudo bem, eu estou insuficiente, mas o que era esperado de mim? Então, o que eu posso melhorar? Eu acho que facilita até a própria mentalidade do professor na construção desse retorno para o aluno. Né? E aí, quando você vai olhando mais o aluno a cada aluno, porque assim, né? É muito difícil. E aí dá para poder... Quando eu estava dentro de sala de aula, né, antes da Jovem Gênero, estava numa intensidade de aula bem legal por semana, né? Tinha muitas turmas. Sim. E aí é difícil de falar, cara, pensar em cada aluno com 500 alunos. Né? 600 alunos é difícil, é um desafio. A personalização do aprendizado é um desafio. Eu quero muito, que hoje para mim é muito claro, porque eu compreendo até um pouco mais sobre as tecnologias, muito pelo que a Jovem Gênios me trouxe de conhecimento ao longo dessa jornada. Mas tem alguns professores que ainda não tiveram um tempo exposto ao tema de personalização. Tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, sobre, a partir desse diagnóstico, que eu consigo ter, né, de uma forma mais, não só um diagnóstico, mas também uma informação, vamos assim melhor dizer, de como está, qual nível que ele está tendo ali, de grau de habilidade, conhecimento. A partir daquilo dali, como que eu consigo ter uma trajetória de personalização de aprendizado? Para desenvolver o indivíduo, Ana, sabe? E não a minha turma 602. Sim. Eu acho que a tecnologia com certeza ajuda. Esse conceito de personalização não é novo, né? Ele voltou a ganhar força porque a tecnologia veio viabilizar, acho que mais do que antes. Então, esse conceito existe há bastante tempo, essa ideia de que os alunos são heterogêneos em termos de conhecimento, interesse, potencial e tudo mais, e que a gente deveria atender
essas individualidades, mas você está numa sala que você tem 30 alunos, então como é que você vai fazer isso? E aí a tecnologia vem por ajudar nisso, ela viabiliza em grande parte que isso aconteça, desde, assim, no nível máximo, existem plataformas que fazem todo esse trabalho, né, de adaptar o percurso ali dentro para o aluno de acordo com o desempenho dele, mas no mínimo porque ela ajuda a mapear e ela automatiza funções, tarefas do professor, realmente de coleta de informação e de organização desses dados para o professor tomar ações, né, providências em relação àquilo. Então, no mínimo, ajuda por isso. A gente entende personalização como a possibilidade do aluno ter algum controle sobre tempo, lugar, modo, ritmo de estudo. Inclusive, a definição de ensino híbrido é isso, mas com o uso, né, de recursos digitais e também fala um pouquinho sobre parte disso acontecer fora da casa da pessoa, né, o ensino híbrido. Então, quando a gente pensa em personalização do ensino, eu, pelo menos, penso muito em como a gente cria essas possibilidades de percurso a partir de uma mesma atividade, né? O Papert falava que, na verdade, o Papert criou o conceito e o Resnick completou, né? Quando a gente fala de aprendizagem criativa, né? O Seymour Papert é um grande autor, assim. E aí ele falava sobre você criar atividades que tenham piso baixo e teto alto. Então, o que é o piso baixo? É você pensar numa atividade em que todo mundo da sala vai ter oportunidade de passar por uma aprendizagem ali. Ele vai conseguir acessar a atividade, realizar a atividade no nível que ele está. E vai conseguir se desenvolver com isso. Então, todo mundo consegue entrar na atividade. E o teto alto é você pensar em atividades que possibilitem os alunos chegarem a diferentes níveis, de acordo com seus conhecimentos prévios, com seu interesse, com seu potencial e tudo mais. Então, você possibilitar que a atividade vá crescendo e que a partir de feedback, de devolutiva, a partir de autoavaliação, de avaliação dos colegas, de autorreflexão, ele possa ir revisitando essa atividade e melhorando o próprio trabalho que ele está fazendo ali, né? E aí o Mitchell Resnick veio e falou, precisa ter paredes largas também, que são atividades que possibilitam mais de um jeito de resolver, mais de um caminho. Porque a gente tem formas diferentes de pensar e a gente não deveria tentar direcionar, né, só por um caminho. Então, principalmente quando a gente fala de matemática, né, existem vários jeitos de você desenvolver teu raciocínio e às vezes o professor só sabe um, ou ele só enxerga um, ou ele só ensina um, ele até sabe vários, mas tem alunos que aprendem por outro. Então, você criar atividades, né, trabalhar com projetos, enfim, que permitam que você transite, crie diferentes soluções para aquela questão, né, que você realmente possa buscar seus interesses, seguir suas paixões, enfim, enquanto você está fazendo, é algo que você está diferenciando o ensino para todo mundo. E aí tem um outro ponto, assim, que eu gosto, e eu tenho trazido muito, acho que tem muito a ver com esse momento também, com o ensino remoto. Primeiro que o ensino remoto, como você falou, né? Quando eu comecei a trabalhar com metodologia ativa, eu tive que repensar, replanejar todas as minhas aulas. Acho que esse é um bom momento de pensar em metodologia ativa, porque tá todo mundo tendo que repensar a aula e não teve escolha, né? Porque a gente teve essa situação péssima. E aí, uma coisa que eu tenho comentado bastante, que tem a ver, eu acho, com a personalização, é sobre o desenho universal para aprendizagem, que é a ideia de você ampliar as estratégias que você pensa, as atividades, a forma como você apresenta o conteúdo, para que ela contemple diferentes perfis de alunos, né? Sem ter que criar 30 atividades, uma para cada, né? Então, o desenho universal para aprendizagem tem esse princípio, por exemplo, de você apresentar o conteúdo por diferentes meios, porque tem gente que vai aprender melhor lendo, gente que vai aprender melhor ouvindo, vendo, praticando, esquematizando, enfim. O outro princípio é você ter diferentes formas de ação e expressão, então, diferentes formas do aluno demonstrar compreensão, né? Então, ele pode querer demonstrar compreensão a partir de linguagem oral, verbal, escrita, imagética, multimodal.
e você pode possibilitar atividades em que ele se expresse da forma como ele achar melhor para mostrar que ele compreendeu aquele conceito. E o terceiro princípio é você oferecer múltiplos meios de engajamento. Então, acho que os dois primeiros princípios já oferecem formas diferentes de engajamento. Mas você também pode complementar, né? Se você pensar que você pode oferecer, por exemplo, que ele trabalhe em grupo, que ele faça uma investigação a partir de entrevistas, que ele busque algum tipo de visita virtual, alguma coisa, enfim. Você está oferecendo diferentes formas dele se envolver, diferentes caminhos que ele pode percorrer para ir descobrindo, investigando, né? Como ele, enfim, aprendendo sobre determinado conteúdo. Acho que tudo isso que eu estou falando não é sobre montar várias atividades diferentes, sobre pensar várias... É sobre a gente criar oportunidades de o aluno ter autonomia, dele ter escolha, dele ter voz e poder dizer, olha, eu tenho interesse nesses temas. Então vocês vão trabalhar em grupos, nesse projeto aqui vocês podem escolher o tema, mas todos esses temas têm determinados objetivos que você traçou e com isso você vai coletar as evidências que você já determinou, enfim. São formas da gente atender os diferentes perfis dos alunos, mas eles estão tendo algum controle sobre o ritmo que eles aprendem, sobre o modo como eles aprendem, sobre o tempo. Eu acho que é muito legal, né? Porque quando você estava falando aqui, eu estava ouvindo, pensando e refletindo algumas coisas que eu acho legal. Uhum. Quando a gente fala muito de precisamos ressignificar, sair um pouco da zona de conforto, existe sempre, né, internamente, uma forma muito consciente, nós educadores, porque é aquela coisa, né? Princípio básico de programação neurolinguística. Por trás de qualquer ação existe uma boa intenção. A gente não duvida da intenção dos educadores do Brasil e do mundo de querer levar a aprendizado. Com certeza. Então, isso é inevitável. E aí, muitas das vezes, a gente tem aquela coisa de, cara, mas se eu fizer diferente, der errado, meu compromisso com o aluno, sabe? Com o próprio aluno, de, poxa, eu estou fazendo uma coisa que daria certo para alguns, mas pode ser que dê errado e não dê para ninguém certo, né? Sabe aquela coisa do o bom não é inimigo do ótimo, né? Então, é muito irracional. E esse momento agora que a gente está vivendo, ele dá um respaldo muito grande para que, como a gente precisa, que é algo totalmente inusitado, fora do que a gente imaginava, é um momento muito grande da a gente ganha esse respaldo de arriscar, né? Não tem outra escolha, né? Exatamente. E aí aquela coisa de, o que antes eu tinha de pontos de contato, que era presencial, hoje eu também não consigo. Então dá um arriscar não só em metodologia, mas em tecnologia. Por quê? A gente fala de montar, né? E aí eu já usei durante muito tempo a metodologia, eu tinha perfis diferentes de alunos, né? Então, aquela coisa, você fala assim, mas você tinha mais trabalho? Pelo contrário, eu tinha menos, porque eu tinha mais consciência de todo o processo que eu fazia, e eu fazia de forma pontual, né? Então você consegue ter juntando todo esse desenho, junto com o trabalho de avaliação, de tudo isso que a gente está comentando, facilita a jornada. Só que há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, era mais difícil até do que é hoje. Hoje a gente tem mais ferramentas ainda disponíveis para esse cenário, né? Porque quando a gente fala de personalização e engajamento, eu não sei se você já ouviu isso, eu aprendi muito no pouco tempo no discurso de oratório, que a melhor coisa que nós, né, nosso inconsciente gosta de receber é o nosso nome. A gente não gosta de nada coletivo. A gente somos animais coletivos, mas gostamos do nosso individual, de ser reconhecido. Durante o processo de jornada de aprendizagem não é diferente, né? E aí, quando a gente pensa em trazer um pouco mais de liberdade para esse cenário, eu diria que é quase que impossível você personalizar e não trazer um engajamento. Porque, por si só, personalizar já engaja. Que você comentou. Mas olhando um pouquinho a fronteira mais do engajamento mais a fundo, né? Saindo uma coisa mais coletiva, desde o uso de metodologia, já dando até um spoiler da gamificação, entre outras coisas desse tipo. Como é que você vê o potencial de usar essas duas palavrinhas, né, bem fortes e que falam muito sobre o que eu acredito da autonomia dos alunos? Voltando à primeira coisa que a gente falou, que está tudo interligado, a gente só separou para poder ficar mais fácil. Quanto você acredita que a personalização e o engajamento está ligado à autonomia, que é a nossa maior dor de todos os momentos?
Uma coisa realmente faz parte da outra, assim. Eu só queria comentar a Mariane, quando você falou, né, o professor fica com medo de errar, ela escreveu, mas o erro faz parte do processo, vai com medo mesmo. E como é difícil, né? A gente ensinou isso, inclusive, para os nossos alunos, que erro é um problema, né? Que erro é algo condenável, que a gente esconde, que a gente se constrange, etc. A gente, acho que as metodologias ativas também olham para isso novamente com mais carinho, como parte do processo. Eu só vou saber que o aluno não está conseguindo se ele me mostrar em que parte não está funcionando. E mais tarde a gente vai ensinando o aluno a ele mesmo identificar onde é que eu não estou conseguindo. E é o erro que mostra isso. Então é o erro que possibilita a gente a identificar, corrigir e seguir em frente, né? Então, gosto muito, o Papert, o Resnick são da aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa lida muito bem com essa questão do erro. Quando a gente está falando dos professores de trabalharem com metodologia ativa, de inserirem tecnologia, a gente está expondo, realmente o professor está se colocando no lugar de aprendiz e ele é um ótimo modelo para os alunos dele, né? Ele é modelo para os alunos em um tanto de coisa. Por que ele não seria? Por que ele não mostraria o lado dele como aprendiz, né? Então acho que só temos a ganhar, assim. E a gente faz muito isso nas formações, sabe, Bernardo? Tipo, a gente leva, por exemplo, uma atividade. Eu tô mega empolgada, eu acho que a atividade vai ser assim, nossa, eles vão construir todo o conceito na cabeça deles a partir da atividade. Aí eu vejo a atividade acontecendo e ela não foi como eu imaginava. A gente coloca na mesa, fala, ó, pessoal, nosso objetivo com essa atividade era esse, né? Retoma. Vocês acham que deu para atingir esse objetivo? O que que faltou? E aí eles refletem com a gente como a atividade poderia ter sido melhor. E aí a gente arruma e vai para a próxima. E a gente tem certeza que o tempo dessa turma que vivenciou isso não foi perdido, não foi desperdiçado, eles não foram prejudicados por causa disso, porque eles participaram da reflexão com a gente sobre o que aquilo poderia ter sido melhor, né? Enfim, mas O que, sabe o que eu acho que é legal que você comentou? E eu gosto muito, em toda formação, sempre dá alguma coisa errado, né, do que a gente tinha planejado. É sempre, sim, né? Seja ela virtual, seja ela presencial. é. E aí o que eu costumo dizer é que a gente muitas das vezes está muito concentrado no que a gente está aprendendo, mas não no como. E o como a gente está aprendendo, né, é comprovado cientificamente que mostra uma retenção maior desse aprendizado. Então, pegando desde a pirâmide de Uhum. William-Glass, Sim, sim. coisas, né, científicas que comprovam, mas o que eu acho que é muito interessante é que durante a jornada, nós educadores temos esse desafio de entender que, quando eu começo falando ali numa formação, eu nunca falo, olha, eu sou o Bernal, professor tal. Não, eu tento sempre trazer o cenário de, eu sou um mediador. Eu sou, a primeira coisa que você falou, olha, aqui você é uma ferramenta, um veículo. Uhum. Eu quero quanto mais imperceptível eu passar por esse processo, melhor. Mais eu tive sucesso durante essa jornada, né? Porque o que tem aqui no centro é realmente aquele que está aprendendo, Sim. né? Então, durante toda essa jornada, linkando ao processo de autonomia, eu acredito muito que esse seja o caminho. Ana, 10 minutinhos finais é das perguntas. Tá. A galera pergunta aqui, duas perguntas que eu estou olhando aqui, duas perguntas que eu achei muito legal. E aí a primeira delas é o que você indica de ferramentas. Uhum. A pergunta foi em avaliação, mas eu vou um pouquinho. Eu queria se você falasse um pouquinho sobre ferramentas de avaliação que você conhece e que você gosta. Avaliações, ferramentas de personalização também que você conhece algumas, que os professores podem usar. Tá. Assim, voltando um pouco para essa ideia de que muitas atividades diferentes podem se tornar instrumentos avaliativos, a gente pode pensar em muitas ferramentas diferentes, né? Acho que as ferramentas que a gente tem mais contato e a gente trabalha bastante e a gente gosta bastante, né? A Khan Academy como plataforma adaptativa, que faz todo esse processo de personalização do ensino, que mostra os dados, né, do percurso do aluno, que trabalha com aprendizagem para o domínio, então que é esse conceito do aluno ir revisitando as coisas de tempos em tempos, porque não é sobre
Se ele esqueceu é porque não aprendeu, né? Não estava dominado, não estava proficiente. Então ele vai retomando e tudo isso é mapeado em relatórios para o professor. A gente trabalha bastante com ferramenta Google e a gente acha que por ela ser gratuita, por ela ser colaborativa, por ela não depender de Sim. instalação ou de licença, você pode propor atividades que são avaliativas, mas que acontecem ali, né? Que são, enfim, o formulário é um deles, que inclusive você pode montar gabarito. A gente trabalha bastante com o Padlet, com o Mentimeter. Sim, sim, sim. Esses dois que você comentou são hiper legais. E trazem uma interatividade muito grande para a própria aula ao vivo, né? Então dá Exato. para você poder fazer isso. Então, e aí é isso, eles são sobre interatividade. Mas, olha só, a gente usa muito essas duas ferramentas para uma atividade avaliativa, que chama bilhete de saída. O bilhete de saída é uma atividade formativa rápida que acontece no final da aula, para você fazer uma verificação, de novo, rápida, ágil, breve, do ponto-chave que você estava passando na aula. Então, a gente usa muito. Chega no final da formação, do webinar agora, né? A gente pede, acesse esse Padlet e responde essa pergunta. E com um parágrafo, 2 frases, ou enfim, no Mentimeter até com palavra-chave, você consegue fazer uma rápida avaliação do que ficou de mais forte para a turma, o que ficou de mais relevante, qual é a compreensão dela em relação a determinado conceito, e aquilo é mapeado em 3 minutos. Então, assim, de novo, né, as ferramentas interativas, procurem as que vocês se sentem à vontade de usar, não fiquem com uma só, porque aí a gente começa a usar para tudo e cansa e não necessariamente é adequado, mas também não fiquem preocupados em usar trocentas, escolham algumas e lancem mão delas para vinculadas ao objetivo mesmo, né? Que é o que o Bernard já tinha falado. Você escolhe a ferramenta depois de ter escolhido o objetivo, de ter escolhido qual é a evidência, enfim. Mas esses são as nossas queridinhas. Ah, e o Flipped. Flipped é maneiro. Pô, isso é muito legal. A gente Eu gosto gosta também. bastante. Cara, sabe o que é interessante? Todo mundo que eu pergunto da ferramenta, né? Toda vez que eu estou numa conversa, alguém me fala assim, me dá dica de ferramenta. Existe uma resistência, tipo assim, cara, eu vou falar pra você ferramenta, mas é aquela coisa do... O aprendizado não está no resultado final, está durante a jornada. Sim. Experimenta durante a jornada os diversas ferramentas. Ferramenta não falta. Se você olhar, por exemplo, dentro do Google, das ferramentas do Google gratuitas, tem o próprio Jamboard que você pode fazer para poder fazer um design thinking. Uhum. Você pode pegar o Blogger para poder ser uma das maneiras de você criar uma aula invertida, né, com uma aula também aprendizado baseado em projetos. Tem o Mentimeter, tem, cara, tem uma penca, tem um monte. Sim. Que depende do seu tipo de aprendizagem. Não existe nenhuma ferramenta que tem todas as coisas que a gente quer. Exatamente. Então, até porque o legal é ter diferentes ferramentas com cenários diferentes. Então, acho que não é legal a gente tentar encaixar e tem um monte, gente. Nossa, o que não falta é ferramenta, sabe? E eu tenho um exemplo. Um exemplo disso eu, por exemplo, não gosto do Sócrates. E eu não sei explicar por quê, mas assim, para mim, tudo que ele tem, o Google Formulário tem, ele me mostra de um jeito melhor e é mais fácil para mim, para compartilhar. Eu entendo ele melhor do que o Sócrates e tá tudo bem. Eu fui lá, tentei explorar, porque é minha tarefa, né? Procurar essas ferramentas e tal. Mas, assim, até apresento em algumas formações, porque isso aumenta o repertório do professor, mas não é a minha favorita e não é a que eu vou usar se eu puder escolher. Porque eu conheço outra que faz bem o trabalho, que faz mais sentido para mim. Então, o gosto também porque você entra, tem o né? seu domínio. Exatamente. Sim. E partindo de um pressuposto que eu falo em todas as minhas lives, todas as vezes que eu falo cara, nós professores somos artistas, então, assim, eu posso te dar a mesma ferramenta que você vai usar de forma diferente. Exatamente. Então, assim, gente, é muito à vontade. Cara, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tenta ver, procura, pesquisa. Você vai chegar, testa uma, depois testa outra. Tem coisas positivas na Khan Academy, tem coisas positivas na Jovem Gênios, tem coisas ruins na Jovem Gênios, tem coisa ruim na Khan Academy, tem coisa ruim. Nunca é 100% perfeito, como ser humano, sabe? Exato. A gente não tem coisa boa do Bernard, coisa ruim do Bernard. Então, essa é a ideia, sabe? Sim.
Então, por exemplo, tem uma que todo mundo, que é aquele dia de muitos professores, e que eu também não gosto muito da interface, não sei porquê, Ana, que é Quizzes. Eu não gosto muito da Quizzes, por algum motivo. Eu acho que o Kahoot é muito melhor, enfim. Eu não Exato, gosto do exato. modelo, do design. Os caras são gigantescos, milhões e milhões de acessos. Mas assim, eu perrar particularmente se eu fazer um quiz, né? Que eu não use a plataforma da Jovem Gênios, né? Saiu ali do escopo do Fundamental 2. Uhum. Eu tenho que fazer uma formação, por exemplo. Eu prefiro muito mais o Kahoot do que a prova. A gente usa Enfim, bastante Kahoot também. entendeu? Essa é a ideia. Sim. Ana, querida, muito obrigado pelo carinho de compartilhar tanta informação. Um papo muito legal aqui. Deixa a sua mensagem final aí. Infelizmente, faltam 3 minutinhos. Ah, não, eu vou usar meu tempo de mensagem final para passar mais uma dica. Aquelas. Ah, gostei. Porque quando você fez a última pergunta, eu acabei comentando a questão do erro e não respondi a pergunta. Pessoal, tem um conceito muito legal, assim, tem uma sistematização de um conhecimento de muitas teorias sobre motivação que falam que a motivação para a aprendizagem, ela depende de 4 fatores. Pertencimento, então essa noção do aluno se sentir um membro importante de uma comunidade, aí inclusive que entra o vínculo afetivo, né, com o professor e tal. Autonomia, então a autonomia é um dos componentes que vão compor a motivação. Sem autonomia, para se apropriar do seu aprendizado, para fazer a atividade, ele não vai se motivar para fazer. Competência, que é o aluno se sentir capaz, competente o suficiente para executar aquela tarefa, para estudar aquele material. Então, tem a ver com autoestima também, no sentido da autoeficiência, ele se perceber como alguém que é capaz de aprender. E significado, que se não tiver relevância para ele, se ele não entendeu para que serve, ele também não vai se motivar. Então, a motivação ela é composta por esses 4 elementos, que a gente chama de PACS por causa da sigla, né? Pertencimento, autonomia, competência e significado. E aí, quando a gente estiver propondo uma atividade, né, no ensino remoto agora, ou na volta às aulas, enfim, a gente pode, quando a gente olhar para essa proposta, né, que a gente criou, a gente pode se perguntar: o aluno está se sentindo pertencente aqui? Eu estou dando algum nível de autonomia? Eu estou dando todas as ferramentas para ele se sentir competente para fazer a tarefa? E ele entende por que aquilo é importante para ele? Ele consegue perceber, né, qual é o significado que aquilo tem para ele? Esses 4 componentes vão tornar a sua aula mais engajante, a sua atividade, né, mais motivadora para eles. Perfeito, Ana. Vai da dica. Não poderia ir embora, inclusive. Por isso que eu Obrigado por espremi. compartilhar. Por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Foi muito legal. Pessoal que está sempre aqui, as dicas que eu quero dar são de sempre. Toda terça e quinta, 6 horas da tarde, a gente pega, bate um papo com alguém, né, que vai trazer para vocês muito conhecimento para a gente poder se ajudar. Então, toda terça e quinta. A gente criou, Ana, um grupo no WhatsApp e no Telegram, que a ideia era pegarmos os materiais da Jovem Gênios, a princípio foi isso, tá? Quando começou a quarentena. E ajudá-los botando ali. Só que o que aconteceu? A gente deu autonomia, completou o Pax, e a galera agora está se ajudando, que tá bonito demais. Então, se vocês querem dicas para outros professores ajudarem e tudo mais, tem um link lá na bio para vocês se inscreverem no grupo. Vocês vão ver como que está sendo legal essa troca. Então, é muito isso. E, além disso, também as plataformas da Jovem Gênios, durante a pandemia, né, elas estão abertas gratuitamente. Então, se você é professor do Fundamental 2 e quer experimentar uma ferramenta gamificada e personalizada, e utiliza o Jovem Gênios, também pode, testa, vê qual é, vê se gosta, se não gostar, tudo bem. Se gostar, continua. Essa é muita ideia, tá bom? Ana, Boa. querida, obrigado. Eu que Obrigado de verdade. agradeço esse espaço, essa conversa, agradeço aí a participação do pessoal que estava comentando. Acho que seguindo a gente aí no Instagram também tem link na bio, não sei o que lá, né? Essas coisas. Tem como vocês verem a nossa plataforma de mentoria para apoiar professores pontualmente em questões que vocês possam ter. Tem curso nosso no Ser Prof também, gratuito, só fazer o cadastro no Ser Prof e explorar muitos recursos educacionais digitais para escolher quais são os seus favoritos, que servem mais ao seu propósito. E é isso, espero ter ajudado. Tenha uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau, querida. Aqui a gente sempre faz uma coisa. É.
quando termina, a gente dá um faz uma careta, sei lá, o que você achar melhor. Porque alguém printar e botar no stories e Ah, compartilhar pro resto não. da galera ver a live